No episódio de hoje de Space Heaven, nossos destemidos aventureiros, Capitão John e sua engenheira-chefe, Satya, estavam em meio às estrelas, explorando uma nave abandonada depois de terem triunfado sobre as temíveis criaturas do espaço. O silêncio pairava no vácuo enquanto eles iniciavam o processo rotineiro de limpeza e busca por recursos valiosos. A nave, outrora pulsante de atividade, agora estava envolta em sombras e mistérios. O visor do capitão exibia corredores vazios e quartos abandonados, testemunhas silenciosas de uma história passada que permanecia desconhecida. No entanto, John sabia que a chave para sua sobrevivência estava na habilidade de transformar essa nave desolada em algo mais do que apenas destroços flutuantes. O processo de limpeza era árduo, com os aventureiros enfrentando destroços e detritos deixados para trás pelos confrontos anteriores. Winston, o cientista destemido, segurou com firmeza a caixa de medicamentos, prontamente disponível para entregá-la de volta à nave escravocrata. A nave destruída que ele e seus companheiros exploravam, agora vitoriosos após a derrota dos alienígenas, pertencia aos temidos escravocratas. Após o triunfo, os escravocratas solicitaram à tripulação de John que recuperasse uma caixa de medicamentos perdida naquele local sombrio. Consciente de que não seriam os primeiros a receber tal pedido, Winston refletiu sobre a prevalência dessas solicitações. Parecia que a maioria das naves havia sido invadida por criaturas alienígenas hostis, seres que buscavam destruir naves e tripulações indiscriminadamente. Contudo, nossos heróis eram os únicos, até então, loucos ou corajosos o suficiente para enfrentar essa ameaça de frente. Com a caixa de medicamentos em mãos, Winston voou até a nave escravocrata. O caminho estava repleto de destroços e resquícios da batalha anterior. Cada passo era um lembrete da luta travada, mas também da resiliência que permitirá a vitória. Ao se aproximar da nave escravocrata, a atmosfera tornou-se tensa. O cenário de destruição ao redor era um testemunho visual da batalha que ali ocorreu. Winston, contudo, manteve-se firme em seu propósito, consciente de que a caixa de medicamentos não era apenas um recurso, mas um símbolo de cooperação em meio à adversidade. Ao entregar a caixa, Winston não apenas atendia a uma solicitação, mas também transmitia uma mensagem de resistência. Nossos heróis, apesar dos desafios e perigos que o espaço lhes impunha, continuavam sendo os únicos loucos ou corajosos o suficiente para enfrentar as ameaças galácticas de frente. Ao fazê-lo, tornavam-se não apenas sobreviventes, mas arquitetos de um destino moldado por sua bravura e determinação. O velho John e a jovem Lena enfrentavam dificuldades em suas conversas durante a hora do café. Mesmo que tentassem trocar palavras, tudo se resumia a acenos e sorrisos. No último dia de pilhagem da nave, enquanto o material estava sendo carregado no ônibus espacial, que automaticamente partiu para entrega na nave-mãe, John e Lena ficaram sozinhos na nave abandonada. O constrangimento pairava entre eles por algum tempo, até que John, finalmente, decidiu que era hora de se abrir. Ele começou a compartilhar os desconfortos que sentia na nave, uma mistura de solidão e nostalgia de tempos mais simples. Lena ouviu atentamente, percebendo que havia mais naquele homem do que os rugidos do motor da nave revelavam. Depois de um tempo, Lena se sentiu à vontade para abrir seu coração com John. Ela compartilhou sua própria inquietação, revelando a falta de um arcade na nave como algo que a incomodava. Era uma conversa franca, permeada pelo som suave das máquinas sendo carregadas no ônibus espacial do lado de fora. A conexão entre John e Lena cresceu à medida que compartilhavam suas preocupações e desejos. A conversa fluiu, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam, e a solidão que pairava na nave começou a dissipar-se à medida que compartilhavam suas histórias. O ônibus espacial retornou para buscá-los, interrompendo momentaneamente a conversa. Ao embarcarem, olharam para trás, despedindo-se da nave abandonada que havia sido o palco de sua pilhagem e, agora, também um cenário de uma conexão improvável. No trajeto de volta para a nave-mãe, John e Lena continuaram conversando, descobrindo que, por trás das diferenças de idade e experiência, existia uma compreensão mútua e uma amizade nascida no espaço silencioso entre as estrelas. Os aventureiros finalmente chegaram a um novo local, um oásis no espaço onde uma próspera colônia agrícola civil se estendia diante deles. Como Winston havia suspeitado,
assim que se aproximaram, foram abordados pelos colonos. Estes, em meio a sorrisos amigáveis, solicitaram a ajuda dos aventureiros em uma missão crucial. A missão era clara: os colonos precisavam de valiosas sementes armazenadas em uma nave abandonada nas proximidades. Em troca, ofereciam a Winston um tecnobloco, um raro e valioso componente necessário para o maquinário da colônia. Winston, consciente da importância das sementes para a comunidade agrícola, decidiu enviar uma equipe para a missão. Escolheu John, Mako, Lena e Satya, confiando em suas habilidades individuais para o sucesso da empreitada. A equipe partiu para a nave abandonada com determinação. Após a experiência nas naves anteriores, os intrépidos aventureiros avançavam lentamente pela nave abandonada, cientes de que os monstros poderiam atacar em grupo. Mantendo-se preparados para qualquer embate, eles exploraram cada canto escuro da nave, determinados a extrair dados cruciais e acumular valiosos créditos espaciais. A atmosfera na nave era carregada de tensão, os aventureiros movendo-se silenciosamente, suas armas prontas para qualquer confronto iminente. Sabiam que, no espaço vasto e desconhecido, cada missão era uma batalha contra o inesperado, e esta não seria exceção. Os monstros, como previsto, surgiram em grupo, desafiando os aventureiros em um confronto intenso. A destemida equipe, munida de coragem e habilidades afiadas, enfrentou os ataques com resiliência. O som dos lasers cortando o ar e o rugir dos monstros ecoavam pelos corredores da nave, criando uma sinfonia caótica. Enquanto enfrentavam os perigos, os aventureiros aproveitavam a oportunidade para vasculhar cada recanto da nave em busca de dados importantes. Equipados com dispositivos de coleta de informações, eles registravam mapas, sistemas e quaisquer detalhes cruciais que pudessem beneficiar sua jornada futura. Os créditos espaciais, escondidos em bolsas e compartimentos secretos, tornaram-se uma recompensa adicional pelos riscos enfrentados. Cada moeda brilhante representava não apenas riqueza, mas também a habilidade da equipe em superar obstáculos e prosperar em um ambiente hostil. À medida que os aventureiros avançavam, a batalha prosseguia, mas sua determinação inabalável prevaleceu. Com os monstros derrotados e a nave explorada, a equipe triunfante colhia os frutos de sua coragem e perícia. Com dados valiosos em mãos e bolsos cheios de créditos espaciais, continuavam sua jornada no espaço, prontos para enfrentar os desafios que o universo ainda reservava. Ao terminarem de explorar a nave, os aventureiros decidiram visitar a estação agrícola civil próxima. Além de receberem merecidas recompensas pelos serviços prestados, os heróis foram calorosamente acolhidos pelos habitantes da estação. Agradecidos pela ajuda, os colonos expressaram sua gratidão e ofereceram não apenas recompensas, mas também um convite para desfrutar de um lanchinho na estação. Os aventureiros, sempre abertos a novas oportunidades, concordaram em visitar a estação agrícola para um lanche. Claro, acordos comerciais foram estabelecidos para garantir uma troca justa de recursos e serviços. Era uma oportunidade para ambos os lados prosperarem em uma colaboração mútua. Na estação, os aventureiros foram recebidos com hospitalidade. O aroma de iguarias locais enchia o ar, criando uma atmosfera acolhedora. Winston estava próximo de concluir sua pesquisa, imerso em seus estudos. Com um sorriso radiante no rosto, ele exclamou: "Sucesso!" Angela, que estava ocupada fazendo análises em uma criatura alienígena, se assustou com a empolgação repentina de Winston. "O que foi, Winston?" Ele, ainda sorrindo,
Compartilhou a notícia entusiástica, e eu finalmente descobri como fazer o projeto de refinamento de energia. Agora teremos 3 vezes mais energia do que atualmente, e poderemos implementar o hospital. Angela, sendo médica, ficou imensamente feliz com a notícia, seus olhos brilhando com esperança. A notícia representava mais do que apenas um avanço tecnológico, era a promessa de melhorias significativas na qualidade de vida da tripulação. Com a implementação do hospital, a nave não seria apenas um meio de exploração espacial, mas também um refúgio seguro para a equipe. Angela, compartilhando da empolgação de Winston, expressou sua alegria. Isso é incrível, Winston. Com o hospital, poderemos cuidar melhor da saúde de todos a bordo. Será um grande passo para o bem-estar da tripulação. A notícia do sucesso de Winston ecoou pela nave, criando uma atmosfera de otimismo e antecipação para o futuro. Enquanto os aventureiros continuavam a explorar o espaço, agora carregavam consigo não apenas a energia aprimorada, mas também a esperança de construir um espaço que não apenas resistisse às ameaças do universo, mas que também oferecesse cuidado e apoio àqueles que ousavam desbravá-lo. Enquanto a pilhagem na nave abandonada ocorria, como de costume, os aventureiros agora podiam dividir seu tempo com projetos de melhoria da nave. O primeiro passo foi decidido, e aumentar o tamanho da sala industrial para acomodar as futuras melhorias. Ferramentas e materiais eram transportados de volta para a nave, enquanto John, habilidoso em construção, liderava a expansão da sala. Com a sala industrial agora maior e mais eficiente, os aventureiros se lançaram no próximo projeto ambicioso. Winston apresentou os planos para o grande refinador de energia, capaz de transformar Energium em células de energia. Era um avanço significativo que prometia triplicar a capacidade energética da nave, uma mudança crucial para o progresso contínuo de suas explorações. John, conhecido por sua destreza em engenharia, assumiu a liderança na construção do refinador. Peça por peça, as partes foram cuidadosamente colocadas em seus devidos lugares. O som ritmado de ferramentas ecoava na nave enquanto a equipe se dedicava ao projeto, sabendo que cada ajuste trazia à nave mais um passo para a autonomia energética desejada. À medida que o refinador de energia tomava forma, a excitação crescia entre os aventureiros. Este não era apenas um projeto técnico, era um símbolo de progresso e inovação em seu percurso pelo espaço. A nave, uma vez abandonada e esquecida, estava sendo transformada em uma base avançada, pronta para enfrentar os desafios que o universo lançaria contra eles. Com a conclusão do refinador de energia, os aventureiros celebraram não apenas o sucesso técnico, mas também a visão compartilhada de um futuro mais brilhante. Agora, com uma nave aprimorada e mais poderosa do que nunca, estavam prontos para continuar suas explorações com renovada determinação e a promessa de desvendar os mistérios do vasto cosmos. Após alguns dias, finalmente o conteúdo da nave abandonada foi totalmente recolhido. Winston esperou por esse momento, pois sabia que precisava da colaboração de toda a tripulação para a próxima etapa. Com um ar de excitação, ele reuniu todos e disse: "Pessoal, chegou a hora de trocarmos o gerador de energia pelo novo. Isso significa que a nave pode ficar sem energia por um tempo." A confusão se espalhou entre os membros da tripulação, que não entendiam como a nave poderia permanecer ativa sem energia. No entanto, quando Mako terminou de desmontar o gerador antigo e a nave continuou funcionando, a lembrança da grande bateria instalada há muito tempo atrás veio à mente de todos. Foi então que Winston explicou, e é para isso que a grande bateria serve. Agora, mãos à obra. Rapidamente, todos começaram a trazer os equipamentos do novo gerador. Enquanto Mako trabalhava na construção do novo dispositivo, a energia da bateria começou a se esgotar, e a nave mergulhou na escuridão. Uma tensão silenciosa pairou sobre a tripulação enquanto John se apressava em trazer a nova célula de energia. No escuro, a incerteza pairava, mas a confiança nas habilidades da equipe e na visão de Winston manteve todos focados. John, finalmente, conectou a nova célula de energia, e a nave, antes mergulhada na escuridão, foi banhada novamente em luz. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela nave. O sucesso da operação não apenas marcou um avanço tecnológico, mas também ressaltou a importância da colaboração e da preparação para os desafios no espaço.
Com o novo gerador de energia funcionando, a nave estava pronta para continuar sua jornada, agora com uma fonte de energia renovada e a confiança reforçada na habilidade da equipe em superar obstáculos. Mako estava cada vez mais cabisbaixo devido às dores causadas pelos lazeres dos robôs, que persistiam sem o tratamento adequado. A dor constante, embora não fosse fatal, ameaçava prejudicar sua saúde mental. Sensibilizado pela situação do colega, John decidiu tomar uma iniciativa. Ele se aproximou de Winston e Angela com uma proposta: e vou pagar pela alimentação deles na estação agrícola. Comer sempre deixa Mako feliz. Winston e Angela, compreendendo a importância do bem-estar de Mako, concordaram com a ideia. Mako partiu em direção à estação agrícola, e quando retornou, sua expressão estava visivelmente mais animada. A comida deles é ótima. Vocês deveriam ir também, sugeriu ele. Diante do relato positivo de Mako, o resto da equipe decidiu seguir seu conselho. Juntos, dirigiram-se à estação agrícola, prontos para desfrutar de uma refeição reconfortante. O ambiente acolhedor e a deliciosa comida serviram como um alívio para as tensões acumuladas. Na estação, os aventureiros não apenas saborearam a culinária local, mas também aproveitaram a oportunidade para relaxar e socializar. As conversas fluíram, proporcionando um momento de descontração e união entre a tripulação. A iniciativa de John não apenas aliviou as dores de Mako, mas também fortaleceu os laços dentro da equipe. Nossos heróis chegaram à última parada naquele sistema estelar, onde uma nave abandonada aguardava sua exploração. Assim que adentraram a nave, depararam-se com uma cena inquietante. E diversas criaturas alienígenas emergiam através de buracos no casco danificado. Com coragem e determinação, os aventureiros enfrentaram o desafio iminente. Armas em punho, eles combateram as criaturas alienígenas, cujos movimentos eram tão desconcertantes quanto suas formas exóticas. O som de lasers cortando o ar ecoava pelos corredores da nave, enquanto nossos heróis lutavam para preservar a segurança da equipe. A batalha foi intensa. Com os aventureiros demonstrando habilidades formidáveis contra as criaturas hostis. Cada passagem da nave tornou-se um campo de batalha, com o destino pendendo na balança entre a vida e a morte. Contudo, a coragem e a cooperação prevaleceram. Após uma luta árdua, os aventureiros emergiram vitoriosos. As criaturas alienígenas foram derrotadas, e a nave abandonada foi libertada de sua presença hostil. Respirando aliviados, os heróis puderam, finalmente, explorar a nave sem a ameaça iminente. Enquanto percorriam os corredores agora seguros, descobriram segredos e recursos valiosos deixados para trás. A experiência, embora desafiadora, fortaleceu ainda mais a coesão da equipe, provando que, mesmo diante das mais estranhas e perigosas formas de vida, a união e a coragem eram as maiores armas dos aventureiros interestelares. Com a nave explorada e as criaturas derrotadas, nossos heróis estavam prontos para prosseguir em sua jornada pelo cosmos, ansiosos para descobrir os mistérios que ainda aguardavam. Nessa parte do espaço, uma estação autoproclamada como estação de lazer destacava-se pelos arcades que a promoviam. No entanto, ao chegarem lá,
os tripulantes descobriram que nenhum dos Arcades funcionava conforme o esperado. Apesar disso, alguns membros da equipe decidiram explorar a estação em busca de uma experiência gastronômica. Enquanto estavam lá, Winston teve um encontro com uma moradora local. Ela compartilhou uma história longa e, aos olhos de Winston, tediosa sobre dinheiro e dívidas. Durante a conversa, ela manifestou o desejo de se juntar à tripulação de Winston, talvez atraída pelo pragmatismo que ele demonstrava. Apesar do conhecimento em ciências que ela alegava possuir, Winston ponderou cuidadosamente a oferta. No entanto, ao revelar a quantia considerável em créditos espaciais que cobraria para se juntar à tripulação, ficou claro que não era o momento apropriado para uma adição à equipe. A estabilidade financeira da nave era uma prioridade, e aceitar tal proposta comprometeria esse equilíbrio. Com sua característica ponderação, Winston agradeceu à moradora pela oferta, explicando que, no momento, a situação não permitia a incorporação de novos membros à tripulação. Apesar da recusa, a equipe continuou sua jornada pelo espaço, ciente de que decisões pragmáticas eram essenciais para garantir o sucesso e a estabilidade de suas explorações. Enquanto a pilhagem da nave abandonada estava em andamento, a estação de lazer entrou em contato pedindo alguns blocos de energia. A tripulação, ciente do valor desses blocos no espaço, os conservava com cuidado, pois sabia que poderiam ser essenciais para melhorias na nave. Angela, responsável pela comunicação, decidiu aceitar o acordo, considerando a urgência da estação e o preço vantajoso que ofereciam. Eventualmente, Winston e John retornaram à nave, encontrando Angela para informar sobre o acordo. Com os blocos de energia agora negociados, Winston expressou sua satisfação e agora poderemos focar na melhoria da nossa nave. A equipe compartilhava a empolgação, consciente de que esses recursos seriam fundamentais para aprimorar a nave e enfrentar os desafios desconhecidos que o espaço reservava. Com o caminho livre para se dedicarem às melhorias planejadas, Winston, John e o restante da tripulação uniram esforços. Primeiramente, decidiram adquirir uma cama hospitalar. Embora fosse simples, seria crucial para que Mako iniciasse seu tratamento contra as dores extremas causadas pelos lazeres dos robôs. A cama proporcionaria um ambiente mais adequado para os cuidados médicos necessários. À medida que Mako começava seu tratamento, John concentrava seus esforços na expansão da sala de convivência. Ele tinha um projeto ambicioso em mente, criar quartos particulares para cada membro da tripulação. Essa ideia foi recebida com entusiasmo pela equipe, que até então dormia em beliches em um local comunitário na sala de convivência. A expansão da nave e a criação de quartos particulares representavam uma melhoria significativa na qualidade de vida da tripulação. Além de proporcionar mais privacidade, isso também contribuiria para o bem-estar emocional de cada membro da equipe. No entanto, conforme os recursos da nave se esgotavam, eles decidiram deixar aquele sistema estelar. Com as melhorias realizadas, a tripulação partiu para novos destinos, pronta para enfrentar os desafios do espaço desconhecido com uma nave mais confortável e preparada para as jornadas que estavam por vir. Não percam as próximas aventuras dos nossos heróis em Space Heaven. Se vocês estão gostando da história, deixem um like para que possamos continuar a jornada épica. Não se esqueçam de se inscrever para não perder os próximos episódios. Até a próxima e que as estrelas guiem o caminho dos nossos destemidos aventureiros.